Nossa aula está sendo gravada, então. Ela no Canvas vai ficar disponível durante 14 dias e depois no YouTube até o final do semestre, tá certo? Então a gente acabou de fazer um resumo da aula passada, que a gente viu o que era o pipeline, que era uma técnica para aumentar o desempenho do nosso projeto de processador multiciclo. A gente viu quais eram as mudanças que precisavam ser introduzidas no pipeline, que eram basicamente os registradores de estágio ou registradores de pipeline. E aí a gente pincelou algumas coisas que seriam alguns problemas que poderiam surgir nessa implementação por pipeline, que eram justamente a questão dos conflitos, certo? E justamente na aula de hoje a gente vai focar nessa parte de conflitos, porque na verdade é o que torna desafiador o projeto de um processador com pipeline, certo? Em resumo, existem três tipos de conflito. A gente vai olhar para cada um deles e como que a gente pode resolver cada um deles, certo? A gente tem os conflitos que a gente chama de estruturais, onde a gente tem uma unidade sendo precisada, uma unidade funcional sendo precisada em diferentes etapas do nosso pipeline. Por exemplo, o banco de registradores é um exemplo dessa unidade, porque a gente tem o banco de registradores sendo utilizado na etapa de busca de operandos, ou seja, quando a gente está querendo ler alguns registradores, mas ele também é utilizado na etapa de escrita de registrador. Quando, por exemplo, a gente já fez concluiu uma instrução do tipo R, ou a gente fez um load Word, tá certo? A gente tem que escrever no nosso banco de registradores. Então, percebam que existe um conflito de uso por aquela unidade. A gente pode pensar em outros conflitos, é claro. A gente pode pensar no conflito de uso da ULA, caso a gente precise da ULA, por exemplo, para tanto fazer um cálculo de acesso à memória, quanto um cálculo, sei lá, de aritmético, né? Dependendo de como que a gente posiciona a ULA e o nosso caminho de dados está estruturado, tá certo? O outro conflito que a gente tem são os conflitos de salto. Basicamente, o desvio, né? O fluxo normal de instruções que a gente tem, o fluxo normal de execução é sempre executar a próxima instrução. E essa busca pela próxima instrução, ela é feita lá na primeira etapa de todas, que é a busca por instrução. Só que se a gente tem um desvio, e o desvio ele é calculado na terceira etapa, que é justamente o cálculo do desvio, que a gente tem que decidir se a gente vai ter que tomar o desvio ou não, como a gente tem um desvio sendo tomado na terceira etapa, mas também ter esse lance de buscar a próxima instrução toda a primeira etapa, a gente tem um problema aí, que a gente também tem que resolver. Porque como que a gente vai fazer? A gente desvia ou a gente não desvia? Na verdade, esse é o tipo de conflito mais difícil de resolver, que dá mais trabalho. Bom, que inclusive eu estava falando ali com a Jéssica, que é o que envolve o tipo de rollback que a gente tem que fazer no nosso pipeline. É uma estratégia de fazer, tá? É o pior de todos. E por último, a gente tem os tipos de conflitos, que são os conflitos de dados, tá certo? O conflito de dado é quando a gente tem uma instrução que ela gera um resultado e a outra instrução que está em seguida, ela vai precisar daquele resultado. Só que a gente não tem tempo suficiente de escrever aquele resultado de volta no registrador. E acaba que a gente fica precisando daquele resultado. Então, vamos dar uma olhada e a gente vai justamente começar pelo conflito de dados, porque ele é o mais natural e ele é o mais simples de começar a construir essa lógica de realização de conflitos. Certo? Então, vamos tentar ver esse conflito de dados aqui. Eu sei que está muito pequeno aqui a letra, então eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui as nossas instruções, tá bom? Aqui a gente tem uma instrução do tipo sub, S2, S1, S3. Sub S1, S2, S3. Deixa eu chegar só um pouquinho para cá. Né?
Essa próxima instrução que a gente tem aqui é um end S12, S2, S5. Né? Aqui a gente tem um OR S13, S6 e S2. Né? Aqui a gente tem um ADD S14, S2, S2, SW, S15, 100, S2. S2, S2. Pronto. Até difícil para enxergar aqui para mim, imagina para vocês, né? Então tá. Legal. Vamos tentar entender como que esse desenho aqui ele representa muito bem para a gente essa questão dos conflitos de dados. Olha só, se a gente for parar para analisar, essa instrução aqui, que é a primeira de todas, ela está gerando o resultado S2, tá certo? E o resultado de S2, ele é justamente, a próxima instrução está precisando desse resultado. Olha só, ele está precisando, certo? Só que o lance é o seguinte, se a gente desenha isso aqui no tempo, olha só, esse registrador, a escrita do resultado no registrador S2, ela acontece nessa etapa aqui, na quinta etapa, que é justamente a etapa de escrita em registradores. Né? Na quinta etapa não, na quarta etapa, né? Que é a etapa de escrita no registrador, escrita do resultado que a gente teve, certo? 1, 2, 3, 4, 5, a quinta etapa. Ai, tô sabendo contar. Enfim, a gente tem justamente, deixa eu desenhar aqui em azul, que fica melhor. Então a gente tem a escrita sendo feita no registrador nessa etapa aqui. Só que se a gente colocar essa instrução para executar no pipeline, a gente vai ver que a leitura dos operandos ela é feita na segunda etapa. Tá certo? E olha só por que existe o problema. Lembre-se que isso daqui é o tempo. Isso aqui é o tempo. E como que a gente faria para resolver esse problema? Porque, na verdade, essa instrução ela está meio que acontecendo 2 ciclos de relógio atrasada. Tá vendo? Né? A gente teria que voltar no tempo para poder ser capaz de dar o resultado para aquela próxima instrução. A gente tem esse mesmo problema rolando na terceira instrução aqui, ó. Porque ela também precisa do resultado de S2, né, que é gerado aqui, ó. E se a gente desenha isso no tempo, né, a gente tem novamente essa dependência aqui, ó. Né? Ou seja, a gente tem um problema. O problema é justamente que a gente está gerando um resultado, só que aquele resultado ele está sendo escrito efetivamente no banco de registradores para possibilitar a leitura somente muito tempo depois. E não vai adiantar fazer isso. Né? Aqui, para essa última instrução, por exemplo, para essas 2 últimas instruções, não tem tanto problema. Por quê? Por quê? Né? Porque o negócio, basicamente, é o seguinte. Essas 2 instruções aqui, ó, essa daqui ela está na mesma etapa. Como é na mesma etapa, existe uma otimização que a gente pode fazer, é que, basicamente, a gente pode ler a memória, escrever na memória no início do ciclo e ler da memória no final do ciclo. Então, é possível, né? Escrita no início do ciclo, leitura no final do ciclo. Por isso que a gente consegue não ter problema nesse caso aqui. Tá? Por fim, nesse último caso aqui, nunca vai ter problema, né? Por quê? Porque a gente já deu tempo suficiente para o resultado ser escrito no nosso banco de registradores. Douglas está digitando ali? Douglas está digitando. Enquanto o Douglas digita, eu vou formatar aqui.
Douglas perguntou assim: essa leitura no início e no fim do ciclo seria o momento que o clock de uma onda quadrada subindo e outra descendo? Exatamente, Douglas. Porque a gente consegue fazer o projeto do banco de registradores sendo sensível aos dois tipos de a escrita, ela geralmente ela é sensível no pico de subida, ou seja, ela é acionada na hora que sobe a borda de subida, e a borda de descida a gente associa à leitura. O Joey perguntou: em um pipeline super escalar, a gente tem esses problemas de conflitos de dados? Joey, você está adiantado já uma aula, né? Sim, e a gente vai ver como é que a gente resolve isso nas próximas aulas, tá bom? Só que é muito mais difícil. Vamos continuar então seguindo aqui. Então, como que a gente resolve esse conflito aqui de dados? Basicamente, para resolver esse conflito de dados, a gente tem soluções fáceis e soluções difíceis. A gente até chegou a comentar nessa solução na aula passada, que era uma solução por software. Essa solução por software, ela funciona da seguinte forma. Bom, se a gente voltar aqui na nossa slide, vamos só voltar aqui, ó. Vamos ver aqui com a gente, comigo, gente. Vocês concordam comigo que essa instrução aqui, ó, essa instrução que está causando esse problema, a segunda instrução de todas, é como se ela tivesse muito rapidinha, muito, tipo assim, ela tá ela foi despachada muito antes do que ela poderia ter sido. Se eu tivesse feito uma pausa e falado assim, não, espera 2 ciclos. Se ela fosse despachada para execução 2 ciclos mais tarde, daria bom. Porque olha só, 2 ciclos mais tarde, ela estaria justamente entrando, né? Ó, um ciclo seria aqui, né? Um ciclo seria aqui, 2 ciclos seria aqui, né? Então é como se eu deslocasse todo mundo 2 unidades de tempo para frente. E aí ia dar bom, porque deu bom com esse cara aqui, né? Que eu leio num ciclo e escrevo no outro. Vocês concordam comigo? Coloca sim, sim, S, ou não, não concordo. Douglas e Otávio concordaram. 2 de 16. Quem que não concorda? Tá? O Ian não entendeu. Vamos só ver o que o André vai falar. Vamos continuar. Ó, Ian, André e os demais aí que não entenderam. Eu estou tentando evitar o problema que a gente está tendo, que é justamente o problema de dependência de dados. A primeira dependência de dados aqui, ela diz respeito a essa segunda instrução aqui. Né? Vou voltar aqui no tempo. Né? Essa segunda instrução aqui, ó. O que acontece? Essa instrução é como se ela tivesse muito... Ela foi despachada para execução, né? O processador, né, a unidade de controle colocou ela para ser executada antes do que ela poderia ser. Por que antes? Porque ela está precisando de um dado que ainda não está pronto. Olha a setinha aqui, ó. Ela está precisando desse dado aqui, só que o dado só vai ser gerado lá na quinta etapa, né, da instrução precedente. Uma forma da gente olhar esse problema é fazer o seguinte, ó. Se você está precisando desse resultado, em vez do processador falar, em vez da gente falar assim, beleza, vamos fazer o seguinte, a gente atrasa a execução de 2 ciclos daquela instrução, a gente não teria esse problema. Porque olha só, a gente tem justamente, ó, se eu atrasar um ciclo, a instrução começa aqui, um ciclo. Se eu atrasar os 2 ciclos, a instrução vai começar aqui. E a gente acabou de falar que se a instrução ela começar aqui, não tem problema, porque eu vou escrever no início do ciclo e aí no final do ciclo aquela instrução consegue ler o resultado. Então, se eu atrasar em 2 ciclos, não teria problema. Ficou mais claro agora, André e Ian? E os demais que não falaram por timidez. Legal. Então, é justamente isso. Isso, na verdade, é uma solução que pode ser feita por software.
E a ideia é a gente ter essa instrução especial do processador que chama NOP. Né? Eu até coloquei no primeiro trabalho e tal. A ideia seria a seguinte, eu vou pegar o assembly ali que a gente tinha escrito juntos, esse assembly aqui, e vou colocar ele aqui para ilustrar como é que ficaria. Então, o meu assembly, o que eu falaria? Ó, eu sou programador, tá bom? E eu teria que fazer isso. Eu estou lá programando meu código, já é difícil pra caramba eu programar em assembly. Aí eu chego aqui, eu falei, a próxima instrução vai precisar do resultado da anterior. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu tenho que colocar uma instrução NOP aqui. Eu tenho que colocar duas instruções NOP. O que essa instrução NOP faz? NOP é nada, não faz nada. Ou seja, eu estou falando para o processador ficar parado durante 2 ciclos. Mas assim, 2 problemas. Primeiro problema, é legal programar assim? Eu tenho que saber o que está rolando ali dentro do processador. Tipo assim, até eu que adoro arquitetura, eu falo para você que é punk. É punk. E, pô, o Douglas, ele para geral. Ele introduz o que a gente vai ver mais pra frente. Ele introduz uma bolha. E sim, André, isso diminuiria a velocidade, não, né? Vamos falar certo, né? Assim, a velocidade, mas o throughput, né? A vazão de instruções. Porque a gente perdeu 2 ciclos. A gente está fazendo 2 ciclos, nada em 2 ciclos, né? Ô, Ian, é uma solução horrível. É uma solução horrível. Ainda mais por ser esse problema. A gente vai ver que. Mas assim, é regra geral, tá bom? É regra geral. Vamos dizer assim. ah, é muito ruim ter que forçar. Olha, vamos falar assim, ó. Introduzir o problema de conflito que a gente está vendo aqui. Eu quero que vocês internalizem isso como sendo um problema que a gente sempre vai poder resolver se a gente pausar a execução do processador por um tempo, tá certo? Sempre isso vai ser uma solução. Só que a gente pode fazer ela de 2 jeitos. A gente pode fazer ela por software, igual a gente fez aqui. Aí é o pior dos mundos. Ou, se não tiver como uma outra alternativa para resolver o problema, a gente pelo menos tenta fazer isso em hardware. E aí o cara não tem que ficar programando aquilo, tá certo? Mas via de regra, introduzir uma bolha que a gente chama, isso aqui é uma bolha, porque a gente simplesmente está deixando aquele espaço de tempo ocioso, tá certo? É uma solução, ok? Eu vi o chat. O Douglas falou, mas se para geral, não entendi como vai calcular as etapas faltantes para chegar no resultado. Ele só... É como se aquela instrução ali, Douglas, ela não fizesse nada. A gente pode ter uma instrução que não faz nada. Entendeu? É uma instrução que não faz nada. É como se eu fizesse uma soma por zero. Eu posso introduzir uma soma por zero ali, não posso? Aqui é um inútil. Não tá produzindo computação útil. Eu só vou falar uma outra coisinha aqui. Não, eu falo mais pra frente. Que são otimizações que a gente pode fazer de compilador. Tá bom? Enfim, vamos continuar seguindo aqui. Então, essa solução em software é horrível. Será que tem outra solução para fazer em hardware? Tem. O problema todo está sendo o seguinte: as instruções estão atrasadas, não é? As instruções elas estão muito atrasadas. O resultado está chegando muito atrasado. Então, quando está atrasado, eu quero fazer o quê? Eu quero adiantar as coisas. Não é? Eu tenho que adiantar, não é? Concorda? Se eu arranjar um jeito de adiantar os meus dados, tá bom, tá? Então, a ideia é eu
descobri um jeito que eu adianto esse resultado. Coloco esse resultado mais rápido nos registradores ou em qualquer lugar. Né? Então, o que a gente faz? A gente usa os resultados que são temporários, né? Nossa, ficou feio esse. Ficou mais parecendo um submarino. Pronto. Os resultados temporários, a gente faz uma coisa que se chama adiantar os resultados que são temporários. Vamos ver como é que isso funciona. Deixa eu copiar de novo aqui para a gente ficar com a nossa colinha das instruções. Olha, se a gente olha aqui, ó, o resultado da nossa, o nosso resultado da nossa subtração, né, dessa subtração que a gente vai precisar na próxima etapa, né? Esse resultado, se a gente analisar bem, quando que a gente faz o cálculo desse resultado? Está até ali no slide, mas eu estou perguntando para forçar a interação. Quando que efetivamente a gente calculou S1 menos S2? Em qual etapa? Deixa aí para mim. Ó, o Otávio mandou muito bem ali. Ó. Seguinte, ó. A subtração ela é efetivamente calculada pela ULA, né? Pela ULA. E onde que a ULA está aqui? Ó? A ULA está aqui, ó. A ULA está justamente no terceiro estágio. Em vez de eu esperar a ULA, né? Em vez de eu esperar esse resultado ter que propagar 2 ciclos, tá certo? Em vez de eu esperar ele ter que propagar 2 ciclos, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar esse resultado aqui e vou, né? Eu vou pegar o resultado que foi armazenado no registrador temporário, né? No registrador temporário, que é o nosso registrador de pipeline, e já vou ligar ele aqui na minha ULA. Dessa forma, a próxima instrução ela já tem o dado que eu estou precisando. E aí pronto. O que eu fiz? Eu adiantei os dados. E aqui, da mesma forma, para essa instrução aqui, ó, para essa instrução aqui, eu posso continuar pegando a instrução e adiantando. Né? Então, eu fazendo esse adiantamento, tá? Peraí. Tá, aqui, ó. O adiantamento vem daqui, tá, gente? E quando eu faço esse adiantamento, eu resolvo quase que bastante os problemas que a gente tinha visto. Vocês concordam comigo? O que vocês acham disso? Dá para fazer? Eu quero a ideia. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente implementa isso. Como? Eu gosto perguntando como. Já falei. Não é muito difícil, não. Como assim? É o caminho de dados. É justamente, André. Isso daqui é só uma representação do caminho de dados no tempo. É o que está acontecendo no caminho de dados no tempo. Entendeu? Essa linha amarela é justamente o que a gente. O que a dependência que está acontecendo de uma etapa para outra. De uma etapa para outra. Então, é como se a gente fosse. A gente está ilustrando aqui no tempo o que tem que ser conectado. Entende? Entendeu? Se não tiver entendido, eu repito. E, gente, quero ouvir aí, tá safe, ó. Pro André tá safe. Eu quero saber pros outros aí. Ó,
eu ver as pessoas aqui, ó. Altino, Jéssica, Letícia, Luiz, Daiane. Ó, pro Altino tá quase safe. Altino, coloca aí sua dúvida então. Tá bom. Eu acho que não é só você, não. Eu não sei se a. Eu acho que a Jordana também tá tendo problema de conexão ali, porque ela toda hora tá desaparecendo. Para quem tiver problema de conexão, gente, dá uma estudada e depois eu volto para tirar a dúvida, tá bom? Então tá. Então tá. Então vamos continuar. Altino, se você tiver problema, então chega com dúvida para aula que vem que a gente tira elas, tá? É... Então vamos ver como que a gente implementa isso aí. A gente implementa isso adicionando uma unidade. A gente sempre vai brincar com bloquinhos funcionais. O bloquinho funcional que a gente vai colocar, ele chama unidade de adiantamento de dados. E é esse cara aqui, ó. Cadê? É esse cara aqui. Né? O que ele vai fazer? É uma unidade que ela vai verificar essas condições, certo? A gente vai ver aqui quais são essas condições, tá? Mas o mais importante é que, olha só, a gente colocou uma outra entrada adicional aqui nos meus multiplexadores da ULA, olha só, né? E quem que tá? A gente está justamente com esse multiplexador na minha ULA e a unidade de adiantamento de dados, olha só, ela está justamente controlando esses multiplexadores. Então, a gente pode pensar ela como se fosse uma subunidade da unidade de controle. Tá? A gente pode pensar ela como se fosse um submódulo da unidade de controle, porque ela está controlando o multiplexador, tá certo? Então, ela vai ter a lógica necessária para selecionar se a minha entrada da minha ULA ela é algo que está sendo adiantado ou não. Então, vamos tentar entender. Porque aqui, ó, no desenho que a gente fez, o que está escrito no centro dela está escrito em inglês unidade de adiantamento de dados. Do inglês seria, vou escrever aqui, forwarding unit. Tá bom? Isso do inglês é a unidade de adiantamento de dados. Então, se a gente olhar aqui, na verdade, é justamente isso que a gente está querendo fazer. Ó. A gente pega aqui a entrada da nossa ULA, tá vendo? A gente está adiantando os dados para a entrada da minha ULA aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu deletar aqui e aí eu desenho de novo, ó. Eu estou justamente pegando esse cara e conectando na entrada da minha ULA. Justamente isso que eu estou querendo fazer. Então, se eu olho aqui o diagrama de implementação, está justamente acontecendo isso. Esse cara aqui, que é a unidade de adiantamento de dados, né, ela tá selecionando qual que vai ser a entrada da minha ULA. E essa seleção vai ser feita com base numa lógica. Né? Se a gente olhar aqui, tem alguns sinais que estão entrando aqui na minha ULA. Ó. A gente está justamente pegando, né, os sinais aqui de controle dos meus registradores de estágio, tá vendo? Esse sinal de controle, mais o que? E esse sinal de controle aqui, ó. Basicamente, ela vai tomar a decisão com esses sinais de controle ali do meu registrador de estágio. Tá? Beleza, gente? Vamos ver, então, quais que são esses sinais de controle. Deixa eu copiar aqui. Ah, não, eu vou colocar lá na frente. Ó. Aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para a unidade de controle é o primeiro conflito de todos, que é um conflito de uma instrução seguida da outra.
que seria, né? É justamente esse caso aí, ó. ADD S0, S1, S2, sub S5, sei lá, né? S5, S0 e S1. Se a gente olhar para esse código aqui, a gente tem justamente aquele primeiro conflito, que é assim, a gente tem uma instrução, a instrução seguinte, dependendo do resultado da instrução anterior. Nesse caso aqui, olha só, nesse caso aqui, a gente tem, então, essa instrução aqui, né? Essa dependência entre esses dois dados aqui, esses dois registradores, tá certo? E como que a gente vai verificar isso? Bom, a nossa unidade de adiantamento de dados, ela vai implementar a seguinte condição lá dentro. Olha só. São duas condições para resolver esse conflito aqui, certo? A primeira condição é essa daqui, ó. É uma condição grandinha, né? Se a gente, né, essa primeira condição aqui, ela significa assim, ó. Deixa eu escrever em português aqui. Tá até escrito aí nesse texto maior, mas é porque eu gosto de construir com vocês aqui a lógica. Essa primeira condicional está falando assim: se estamos escrevendo, né, se vamos escrever, se a instrução escreve em registrador. Né? Então quer dizer assim, se a instrução escreve em registrador, aquela que eu acabei de gerar, aquela que eu acabei de computar, tá bom? Se eu vou escrever ela em registrador, né? Essa é a primeira condição, né? Se o registrador de destino não é o zero, tá? Aquele registrador especial, porque se ele é o zero, tem que ignorar, né? E a terceira condição é a seguinte: e o registrador de destino é o primeiro operando da próxima instrução. É isso que está implementado aqui, ó. Então, se a gente olhar aqui, esses daqui são os sinais de controle. Isso aqui é condicional. É justamente essa condicional que a gente está fazendo. A gente tem que ver se a nossa instrução atual ela vai escrever no registrador, se esse registrador de destino ele não é o registrador zero, e se a próxima instrução é justamente ela está usando essa instrução como operando. A gente tem acesso a todas essas informações por todos aqueles sinais de controle que estão salvos nos registradores de estágio. E se for esse o caso, essa instrução ela está justamente, essa primeira condicional está justamente falando que a gente tem que justamente pegar e fazer o adiantamento de dados do primeiro operando da ULA para o primeiro operando da ULA. Essa condicional aqui, ó, é a mesma coisa. Só que, né, em vez da gente olhar o primeiro operando, a gente está vendo aqui o segundo operando. Opa. Porque se for o segundo operando, a gente tem que adiantar o segundo operando. O que vocês acham, gente? Dá para entender esse algoritmo? Quero saber aí quem que está com dúvida. Vamos ver. Acho que a galera tá matutando, tá pensando. Relendo. Tô calmo. Quem tiver com já releu ali, já coisou, eu quero. Se tiver com dúvida, manda aí. Vou deixar um pouquinho aqui. Coisa. RS e RT. RS é o primeiro operando e RT é o segundo operando.
Por isso que aquela parte do trabalho eu lembrei da gente fazer isso, porque o RS e o RT está naquela primeira parte do trabalho. RS, então, é o primeiro registrador, primeiro operando. RT, registrador, segundo operando. E RD é igual a reg destino. Então, se a gente olhar aqui, né, nesse cara, nessa instrução aqui, RD é o destino. Então, se a gente olhar aqui na instrução ADD, né, fazer aqui uma instrução ADD, S0, S1, S2, esse daqui é o a gente tem RD, RS e RT. Tá bom? Colinha aí do Mix. Gente, quem que precisa que eu repita? You are now muted. You are now unmuted. Quero saber aí. Jéssica, tá tranquilo? Otávio. O Luiz falou que tá tranquilo. Tá tranquilo, gente? Posso continuar seguindo? Tá. Então vamos continuar seguindo aqui. Então tá. Esse foi o primeiro adiantamento que a gente tem que pensar, que é justamente esse caso aqui, tá certo? Vamos copiar esse caso aqui porque tem um segundo conflito que a gente tem que pensar, que é quando a nossa instrução está duas instruções para baixo, né? A gente tem esse caso aqui, o segundo caso. O segundo caso é quando a gente tem esse cara aqui, ó. A gente tem, né? Peraí, deixa eu limpar esse cara aqui. É justamente o ADD, né? Aí eu tenho qualquer instrução aqui no meio, pode ser qualquer instrução. Eu tenho ADD, aí eu tenho ADD S15, S16 e S17. A gente não tem nenhum problema entre a primeira e a segunda instrução, certo? Só que a gente tem um problema, igual a gente visualizou lá no pipeline, que a gente tem um problema desse cara com esse cara aqui. Por quê? A gente precisa de 2 ciclos para o registrador, para a escrita efetivamente ser feita no registrador. Certo? E aí, a gente tem que fazer a mesma lógica. Então, na verdade, existem 2 tipos de... É só essa questão de adiantamento de dados, existem 2 casos possíveis. Aquele foi o primeiro caso que a gente viu. E esse daqui é o segundo caso, onde a instrução que está gerando conflito é 2 instruções para frente. Não é a próxima, é a depois da próxima. Certo? E para a gente fazer isso, a gente continua fazendo a mesma lógica. Na verdade, se a gente voltar no slide anterior, quando a gente fez aquelas comparações, a gente usou esse registrador aqui, ó. É X main. Esse é o nome do registrador do estágio que a gente está analisando. É como se fosse o registrador da instrução seguinte. A gente tem que fazer o mesmo tipo de análise, né? Só que em vez de usar do instrução seguinte, a gente tem que usar o próximo, sem ser o seguinte do seguinte, a instrução seguinte da seguinte, 2 instruções para frente. E aí, na verdade, a gente vai fazer a mesma lógica, só que com o registrador que é de 2 instruções para frente. Né? Que é justamente, né? Se a instrução escreve em registrador, né? Se a escrita se reg, né? E se reg destino não é
0. E se a instrução seguinte da próxima, né, duas instruções, não usa o tem primeiro operando como se a instrução, se o registrador de destino, se reg destino é primeiro operando da instrução seguinte da próxima. Duas instruções para frente. Certo? E aqui, o outro caso é a mesma coisa, só que em vez de ser o primeiro operando, é o segundo operando. O que vocês acham, gente? Dá para ser? Pode ser? E aí a gente implementou a nossa lógica de adiantamento de dados. Então, a minha unidade de adiantamento de dados, né, é 4 condições. E aí, beleza, eu já mostrei aqui pra gente quais são as 4 condições. E aí, quando a gente for, quando você for implementar isso, eu tô querendo que isso seja justamente os pontos extras do trabalho, tá bom, gente? Eu só tenho que ver se naquele processador é viável fazer esse tipo de coisa, tipo, fazer um pipeline, para vocês terem que, né, para os grupos que quiserem se aprofundar um pouco mais e tal, poder fazer isso. É claro que não vai ser um ponto extra, né? Vai ser bem mais. Mas aqui está a lógica. Então, se você quer projetar uma unidade de adiantamento de dados, é justamente isso que tem nos processadores de hoje em dia. Essa técnica é usada, tá bom, gente? Ela é usada. Padrão, assim, sabe? Só tem uma coisa, antes da gente avançar, que o Douglas está querendo. Diz aí, Douglas. Joey também está digitando. Isso. Nesse caso, eu estou na primeira linha e estou olhando duas para frente dela. Ô Joe, é essa técnica que é forwarding, é porque do inglês forwarding é adiantamento. Essa técnica já é a de adiantamento. É assim que ele. É porque ele não traduz no livro, não? Você está lendo pelo livro? Ah, tá. Essa é porque aqui tá traduzido pro português. Então, forward em inglês é adiantar. Né? Forwarding é adiantamento. Douglas perguntou assim: só me lembra, na técnica da página anterior, eu observo o que já passou ou o que terá à frente. É o que terá à frente, tá bom? Aqui é a mesma coisa, só que você sempre está olhando o que está na sua frente. Só que você faz essa coisa, né, olhando. É claro que assim, é a instrução que está na frente, mas você olha para os registradores de estágio anterior, porque é você que está na frente dela na execução, entendeu? Tá, legal. Gente, fora o Douglas e o Joey aí, alguma pergunta? Tá tranquilo? A gente pode continuar seguindo? Acho que o nosso Ibope tá caindo. Tá caindo. Saíram 6 pessoas aí. Será que tá difícil a aula, gente? Ele roda para testar cada instrução, Otávio.
Ele roda para testar cada instrução. Ele perguntou assim, né? O Otávio perguntou: esse processo de adiantamento teria que rodar para testar a cada instrução? Ele faz isso, e aí a cada instrução que executa, ele vai decidir se precisa de fazer isso ou não, tá bom? Besta demais. Não. Ó, o Otávio fez uma pergunta boa aí. Só de testar não dá atraso ou tem chance de diminuir o fluxo? Otávio, tipo assim, parece que é muito complexo, mas na verdade, vamos falar assim, esses testes dá para construir um circuito bem otimizado e, na verdade, se a gente coloca ele está sendo justamente acontecendo junto com a etapa da ULA. A soma, as coisas que são feitas na ULA são muito mais custosas do que isso. Porque isso daí são comparações que a gente consegue fazer um circuito muito dedicado para isso. Entendeu? Quem sabe? Às vezes eu dou assim, né? Uma atividade para a gente projete uma unidade de adiantamento de dados no Logicim e aí eu corrijo junto. Pode ser a próxima atividade, por exemplo, entendeu? Para a gente sacar isso, como que dá para fazer uma coisa bem grande. Mas calma que eu estou querendo que vocês absorvam mais a matéria. Tá bom? Aí o negócio é o seguinte. Tá quase lá. Quase lá. Por que tá quase lá? Só falta um caso que a gente ainda não discutiu. Era só que eu queria deixar bem claro essas coisas básicas. É esse caso aqui. Esse slide aqui, eu estava vendo ele hoje, ele está errado, tá? Vou apagar ele aqui. Daqui. Pronto. Apagado. Seguinte. Se a gente olhar aqui. Aqui não tem problema. Mas o que acontece se eu fizer o seguinte? E agora? O adiantamento tem que vir da primeira ou da segunda instrução? Da segunda. Certo. Exatamente. O que tem que acontecer ali? Vamos complicar aqui bastante, né? Bastante, né? S0. A gente vai ter que adiantar da primeira para a segunda e depois da segunda para a terceira. Vocês conseguem ver isso? Ótimo. E aí eu já falo para vocês de cara. Esse adiantamento da primeira para a segunda, a gente nem precisa preocupar com ele. Aquele primeiro caso que a gente viu, ele já cobre. Só que o caso que a gente acabou de ver, que era o da segunda para terceira, da primeira para a terceira, ele vai ter que ser alterado. O que acontece é o seguinte: se a gente tem justamente, né, essa terceira aqui, ela tem a segunda aqui gerando, a gente não pode deixar a primeira fazer o adiantamento para a terceira. Quem tem que fazer o adiantamento para a terceira é a segunda. Tá? Entendeu? Então, a gente tem que alterar. Não? Não entendeu, não. Tá. Olha só. Vamos desenhar aqui de novo. Ó. A lógica que a gente acabou de ver, ela é justamente para tratar esse adiantamento aqui. Mas a gente não pode deixar ele acontecer. Entendeu? A gente tem que justamente... É porque para habilitar esse cascata aí, ô Douglas, a gente tem que justamente que nesse caso aí,
a gente tem que falar assim, ó, a primeira instrução não vai fazer o adiantamento para a terceira. Porque dessa forma, quem vai fazer vai ser a segunda, e a segunda vai justamente usar o algoritmo, o primeiro algoritmo que a gente viu, as primeiras condições. Então, para possibilitar essa cascata, a gente tem que eliminar, entendeu? É tipo um possível erro de adiantamento. É tipo assim, ó, nessa condição, quando tem uma condição, quando a instrução que está no meio ali também teria que fazer um adiantamento, eu não faço. Eu deixo a próxima instrução fazer um adiantamento. Isso. É como se fosse um adiantamento, tipo assim, é um adiantamento, se eu deixar acontecer, ele seria errado. Porque o adiantamento certo seria da segunda para a terceira, usando justamente aquele primeiro caso. Então, na verdade, a gente tem que modificar as condições do nosso segundo caso. E para a gente modificar a condição do segundo caso, é justamente esse daqui. Deixa eu copiar ali as condições do outro caso, e aí a gente cola aqui, ó. As condições aqui continuam sendo essas, ó. Se a instrução escreve, né, no registrador, se a gente não está escrevendo no registrador 0, se o reg de destino é o primeiro da instrução da instrução seguinte da próxima, e aí essa coisa aqui, essa condição que a gente acrescenta é justamente e se reg destino não é primeiro operando da próxima. Ou seja, o reg de destino ele só pode ser realmente utilizado para a seguinte da próxima. Porque se ele for usado na próxima só, deixa que a próxima instrução resolve aquilo. E aqui a gente tem a mesma condição. Só que aqui é usando a segunda operando. E aí, gente? Tá tranquilo? Deu para entender qual que é a modificação que a gente faz? Deixa eu ver ali os outros, Leon. Otávio, Luiz, Vitor, Jéssica, Leonardo. Legal. Tá. Ô, gente, tá faltando 15 minutos para a aula, mas hoje eu realmente vou ter que usar todo o nosso tempo, tá bom? Porque eu tenho que terminar essa matéria hoje. Eu sei que é muita coisa para processar, mas justamente utiliza aí o final de semana para dar uma revisada, tá bom? Só esperar a Jéssica digitar ali. Jéssica, tem alguma dúvida? Pode perguntar aí se tiver. Tá tranquilo? Beleza, então. Legal, gente. Então, eu queria finalizar aqui falando que nem tudo pode ser adiantado. Verdade. No caso, o load word não tem como ser adiantado. A gente olhou para coisas que davam para ser adiantadas na ULA. Tá? Só que se a gente olhar aqui, o load word não dá para ser adiantado. Vou escrever aqui. Seria, sei lá, load word S2 20 S1 end S4 S2 S5 or S8 S2 S6. Tá bom.
é de S9, S4, S2. Tá? Olha só, por que não dá para ser adiantado? O load word, ele só produz o resultado nesse cara aqui. Tá certo? E não tem como eu adiantar o dado para cá. Por quê? Porque está na memória. Eu não consigo. Eu tenho que esperar esse cara chegar aqui. Mesma coisa desse adiantamento aqui, ó. Esse adiantamento aqui, eu tenho que esperar o meu registrador, porque o load word eu ainda tenho que esperar. Certo? Porque o resultado ele só vai ser gerado lá no último estágio. Lá, o load word é depois que eu já li na memória, está muito lá na frente. Nesse caso, qual que é o ponto? O que eu tenho que fazer? Coloque aí para mim. NOP. NOP seria o jeito manual de resolver as coisas. O NOP, o que ele faz? O que ele introduz no pipeline? Para o pipeline. Coloca uma bolha no pipeline. Uma bolha vazia, não faz nada. Né? Não faz nada. Se a gente olhar aqui, a gente vai justamente ver essa solução aqui sendo implementada. Então, vou colocar aqui as instruções. Né? Aqui a bolha. Ó. Desenhar aqui, porque deve estar ruim o desenho. Ó. Olha a bolha. A bolha, na verdade, se a gente olhar aqui, ó, os dois estágios são iguais. Ó. Faz nada, os dois estágios são iguais. Ó. Estão usando as mesmas unidades. Ó. Mesmas unidades. Por quê? Está parado, congelou, não está fazendo nada. A instrução está parada ali. Tá vendo? E, infelizmente, é a vida. A gente tem que fazer isso. Na verdade, é o que dá para fazer. E para introduzir essa bolha, da mesma forma, a gente vai olhar ali quais são as condições para introduzir a bolha. Né? Para introduzir a bolha, a gente tem que olhar para essa condição aqui. Ó. E eu vou justamente falar qual que é a bolha, qual que é as condições da bolha. É assim, se a instrução lê da memória, né? E se o reg, vamos falar assim, o reg destino, que é o reg que a gente leu, né? É primeiro ou segundo operando da próxima instrução. Pronto. Quer dizer assim, ó, se eu estou executando uma instrução, isso está lá na unidade de adiantamento. Ela vai fazer assim, ó, se é uma instrução de leitura de memória e o registrador de destino é o primeiro ou o segundo operando da próxima instrução, congela. Para. Stall. Faz nada. Triste, né? Mas é a vida. Tá fácil de entender quando eu explico assim os algoritmos em alto nível, gente? É isso aqui que eu quero que vocês aprendam, tá? É isso daqui, ó. É esses algoritmos aqui, ó. Né? Quando eu perguntar lá na prova quais são as condições para fazer o install, é isso que vocês vão responder. Não precisa responder id barra x.lemem. Não é isso que eu quero, não. Entendeu? Hã? Só da próxima, Otávio. Só da próxima.
Essa das duas próximas não. Porque a das duas próximas você consegue adiantar. É só da próxima. Show, né? Aqui está o resumo em português. Ó. Ou seja, né, se for um load word seguido de qualquer instrução que use o registrador lido como operando. Só com load word. É porque o load word, Douglas, ele é o único que usa todos os estágios. E esse cara aí, essa leitura está sendo feita lá no último estágio. Esse é o problema. Então, coloca aí. Então, esse é o problema. Tá? Vamos olhar aqui para os últimos conflitos. A gente estava olhando só para os conflitos de dependência de dados. Vamos olhar para os últimos de todos. Juro que está acabando, tá, gente? Aqui a gente tem as unidades de conflito de dados aqui. Né? A gente tem justamente ela que vai detectar esses conflitos e introduzir as bolhas no pipeline. Eu quero falar um pouco do conflito de controle aqui. Deixa eu ver quantos slides estão faltando. 5 slides. Eu vou ter que adiantar, tá, gente? Uma coisa aqui, que é quando existe um problema de conflito de controle, é justamente quando a gente tem um salto. Porque um salto, ele faz o seguinte. Imagina que a gente tem essa instrução aqui, ó. A instrução tem BEQ, S1, S3, 7. Aí a próxima instrução que a gente tem, end S12, S2, S5. Aí depois OR S13, S6, S2. E edge S14, S2, S2. Aí eu tenho outra instrução lá na frente, load word S4, 0, S7. Bom? Sei lá. Eu vou colocar, eu acho que nem é 7 aqui. É pular 4 instruções para frente. Pronto. Então, olha só, tem esse código aqui. Olha qual é o problema. Vamos dizer que o desvio ele seja tomado, tá bom? Então, aqui ele está ilustrando justamente o que aconteceu com o pipeline. Ó. Eu cheguei nessa instrução aqui, falei, tem que desviar. E aí esse desvio ele vai justamente para essa instrução aqui, ó. Só que olha só, o cálculo do desvio ele é feito somente nessa etapa aqui, ó. E nessa etapa, quando essa etapa começa a executar aqui, ó, olha quantas instruções já entrou. Já entrou essa, já entrou essa. É um problema, não é? O que eu vou ter que fazer com essas instruções? O que eu faço? Ó, o André falou assim, bolha, né? Pode sim, André, resposta para sempre. Sempre você resolve com bolha, só que a gente quer evitar isso. Isso realmente funciona. O Douglas falou, só começou a executar, é obrigatório cumprir? É. Ou porque você começou a executar. E se você alterou o estado da máquina? E se você alterou o estado de um registrador? É complicado, porque assim, pode acontecer de alterar o resultado de registrador. Depois, quando você vê na prática, isso pode acontecer. O negócio é o seguinte, se a gente olhar aqui, né, a solução mais simples, né,
é fazer o seguinte, ó. Fazer isso aqui. Existem duas soluções. A primeira delas é a simples, que a gente fala assim, ó. O salto, ele nunca vai acontecer. E se ele acontecer, tá, Douglas? A gente simplesmente vai eliminar o que estiver acontecendo no pipeline. Isso é quase que falar que introduz a bolha. Mas não é tão ruim quanto introduzir a bolha, porque pelo menos se a gente não for realizar o salto, pelo menos a gente vai. Se a gente não for realizar o salto, se a gente pode não realizar o salto e aí tá ok, a gente já está processando normal. O André perguntou, mas se colocar o pipeline vai demorar muito mais do que colocar a bolha, não? André, é uma ótima pergunta essa. Na verdade, vai depender do seu processador. Porque se o cálculo do endereço ele é feito muito lá na frente, significa, vamos dizer que você tenha 15 estágios no seu pipeline. E isso acontece, tá, gente? Os processadores de hoje em dia têm esse número de estágios. Basicamente, você tendo esse tanto de estágio, você teria que descartar muitas instruções, muitos estágios. Mas se você consegue trazer isso quanto antes para o seu esse cálculo quanto antes, a gente vai conseguir ser mais rápido. Que é justamente fazer essa segunda solução aqui, ó. A segunda solução, que é mais difícil e mais complexa, é trazer esse cálculo de endereço e da decisão se a gente vai ou não para os estágios mais próximos de todos, né? Para o segundo estágio. Porque se a gente fizer isso, a gente só vai perder uma instrução que está no nosso pipeline. Que a gente consegue fazer o cálculo na segunda instrução. Tá? E aí, o que acontece? A gente tem que justamente introduzir uma unidade aqui, adicional, tá certo? Que são as unidades para fazer a comparação e o cálculo de salto justamente no segundo estágio, que é o segundo estágio aqui. Certo? E basicamente o que faz? Se a gente faz a comparação antes essa unidade, ela ficava aqui, a gente só está trazendo essa unidade para cá. Só que é claro, a gente precisa de tomar o devido controle. Então a gente tem que modificar alguns sinais de controle para tornar isso possível. Mas a ideia é justamente antecipar o cálculo do desvio para um estágio anterior. Tá? Falando por alto. Tá? E por fim, né? Por fim, falando um pouco ali de mais 2 minutos, tá? Eu acabo, gente. Falando sobre fazer umas predições um pouco mais interessantes. Porque o negócio é o seguinte. O Douglas está digitando ali. A instrução do flush é descarta tudo. Descarta tudo. Tipo, não é uma instrução. É tipo, não escreve na memória. Entendeu? A unidade de controle fala, ó, tá tudo inválido. E assim, essa estratégia aí, ela é justamente, ela faz o seguinte, ela é baseada sempre falando que o desvio nunca vai ser tomado. Só que a gente pode melhorar um pouquinho isso e fazer o que a gente chama de predição de desvios. Em vez de eu falar que não está sendo tomado, o desvio não vai ser tomado, eu faço justamente uma predição. Eu tento guardar um histórico para eu tomar as minhas decisões. Então, baseado no histórico, né, eu vou decidir se eu vou saltar ou não. Certo? Gente, eu vou fazer o seguinte. Infelizmente, eu vou ter que encerrar a aula agora, porque eu já vi que tem os alunos aí já começando a sair. Eu vou parar aqui a gravação, certo?